Amém. Oremos, irmãos, agradecendo pelos dízimos e ofertas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu és o nosso provedor, em Ti confiamos. Estamos aqui, ó Deus, para agradecer pela Sua providência, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigado, Senhor, por podermos ter a honra de dizimar e ofertar. Que o Senhor esteja a abençoar cada vez mais os irmãos e essa igreja, e dando sabedoria e entendimento para aqueles que irão administrar, para que usem, ó Deus, para a glória e expansão do Teu reino. Nós te agradecemos no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Convido o pastor a trazer a palavra do Senhor. Boa noite a todos. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, versículo 7. Daremos prosseguimento às nossas meditações no Evangelho de Mateus, desta feita no capítulo 11, versículo 7, até o versículo 19. Mateus, capítulo 11, versículo 7 ao 19. Amém? Ouçamos com atenção a leitura da palavra do Senhor. É Deus falando conosco, portanto, toda atenção, toda reverência a Ele é devida. Amém? Então, assim nos diz a palavra do Senhor. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não planteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Amém. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nos dá discernimento da Tua palavra. Que o Teu povo possa ouvir a Tua voz, entender a Tua mensagem. Que o Teu Espírito esteja a falar aos nossos corações, abrindo o nosso entendimento para compreender o Teu santo Evangelho. Evangelho esse que é dádiva do Senhor para nossas vidas, que é bênção do Senhor, pois o Senhor concede aos seus filhos o privilégio de poder ouvir a tua doce voz falando com eles. Então que essas palavras, que a tua lei seja como bálsamo nos nossos corações, para que nós possamos ser edificados, exortados
chamados a um comprometimento real com o Senhor, para que nós, como igreja do Senhor, cresçamos na tua presença. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja, em nome de Cristo. Amém. Sabe aquele tipo de pessoa que vive uma vida sem saber para onde vai? Parece que não tem opinião própria, parece que não sabe o que quer. É o que as pessoas chamam de, desculpem, Maria vai com as outras. Se fulano disser, eu vou. Se o outro disser isso, eu vou seguir. Não tem opinião própria, não sabem o que quer, não conseguem discernir as coisas e não conseguem fazer nada segundo o seu próprio entendimento. Vivem uma vida que não tem um objetivo, não sabem o que querem buscar. E essas pessoas geralmente são agitadas de um lado para outro. E trazendo para o nosso meio, sabe aquele tipo de crente que todo dia está numa igreja diferente? Eu conheço gente assim. Eu conheço crente que nunca se firmou em igreja nenhuma. Ora vai para a igreja, não está satisfeito. Vai para outra, não está satisfeito. Vai para outra, não está satisfeito. Não sabem o que querem. Não sabem ter discernimento para conhecer de fato se aquilo que está sendo ensinado, está sendo pregado é palavra de Deus, se ali é o seu local de adoração. Não sabem qual norte seguir. São pessoas que não vivem por fé muitas vezes, vivem por circunstâncias e se deixam levar pelas circunstâncias. Esse texto, irmãos, nos chama a atenção nessa noite, é um testemunho do Senhor Jesus Cristo acerca da pessoa de João Batista. E se os irmãos bem lembram, na última semana nós meditamos no texto do capítulo 11, versículo 1 ao 6, e nós vimos que João Batista está preso, e ali na prisão ele ouve falar dos grandes milagres que Jesus está efetuando, das obras que Jesus tem feito, e João manda 2 dos seus discípulos perguntarem a Jesus se de fato ele é o Messias. João fica com uma certa dúvida e vai questionar. Por quê? Porque João está preso. E o Senhor tem efetuado grandes obras, grandes milagres. Pode ter surgido na mente de João o seguinte: como é que o Messias viria para libertar o seu povo e eu estou aqui? Mas a dúvida de João é clara e objetiva, e ele manda 2 dos seus discípulos consultarem Jesus, perguntando. E Jesus vai responder a João Batista, relatando aquilo que está ocorrendo, como uma lembrança para João de que ele é o Messias, como uma lembrança para João de que o que está ocorrendo é aquilo que foi escrito, profetizado anteriormente. E está se cumprindo. É uma evidência de que ele é o Messias. Então João deveria viver por fé. João deveria confiar no Senhor e João deveria ser consolado e confortado no fato de que o Senhor não está isento à sua dor. Quando os discípulos de João vão embora, parece que surge questionamento ali no meio da multidão. Questionamento agora acerca de João. E aí o Senhor Jesus Cristo vai responder a esses questionamentos, chamando as pessoas a terem discernimento das coisas. E o Senhor vai responder esses questionamentos justamente dizendo para aquelas pessoas que eles são pessoas inconstantes, pessoas que não conseguem discernir entre o certo e o errado, pessoas que se deixam levar pelas circunstâncias. Então, o que é que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui? O Senhor Jesus Cristo, irmãos, está chamando aquelas pessoas a considerarem a vida e ver as coisas como elas de fato são, e assim elas viverem por fé nele, em Cristo. Porque quando as pessoas veem os questionamentos dos discípulos de João, as pessoas parecem que questionam se João de fato é um profeta.
Aí Jesus diz: vocês não sabem discernir as coisas. Considerem aquilo que vocês têm buscado. Vocês parecem que se deixam levar de um lado para outro. E não deve ser assim. Aí Jesus passa a relatar e dá um testemunho de João, e Jesus vai chamar a atenção justamente para o fato de que essas pessoas estão se deixando levar para um lado e para o outro, sem saber discernir as coisas. Veja que o Senhor Jesus, ele vai chamar a atenção. Versículo 7 até o versículo 9, o Senhor Jesus Cristo vai fazer alguns questionamentos àquela multidão. Cristo vai dizer: então partindo, Jesus passou a dizer ao respeito de João: o que foi que vocês saíram a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, o que foi que vocês saíram a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que vocês saíram? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Irmãos, as pessoas, não muito tempo atrás, elas tinham ido para os desertos. As pessoas estavam afluindo de todas as partes do país e afluíam para o deserto da Judéia para ouvir João Batista pregando. Para ouvir o João Batista pregando. E agora João estava preso. João estava na cadeias, passando por um momento de dúvida, de incerteza. João parece que não estava conseguindo ler os acontecimentos da vida. E as pessoas presenciaram o pedido dele, a dúvida dele. E aí as pessoas parecem que questionam e Jesus vai dizer: espera aí, calma. Vocês estão com dúvida agora acerca de João? Quando vocês foram para o deserto, vocês foram buscar o quê? Será que João era alguém que se deixava levar de um lado para o outro? A expressão aí, um caniço agitado pelo vento, é como se fosse uma cana, um capim, que se deixa levar. Quando o vento bate, vai para qualquer lado. O Senhor Jesus Cristo diz: quando vocês iam ao deserto em busca de ouvir João, vocês viram o que lá? Vocês viram um homem sem constância? Vocês viram alguém que se deixava levar pelas circunstâncias? Será que João era alguém que era agitado de um lado para o outro? A resposta certamente era não. Porque João, no seu discurso, era enfático. João, nos seus sermões, era enfático: arrependei-vos, raça de víboras. Quando as pessoas iam ouvir João, eles ouviam um discurso duro e viam um homem pregando com sensatez, um homem que não se curvava diante das adversidades, ao ponto, por causa dele não se curvar, ele está preso agora. As pessoas viam um homem que era um homem incomum, um homem inabalável. Um homem que preferiu ir para a prisão, que preferiu a morte, ao invés de ser conivente com o pecado do rei Herodes. Aí o Senhor Jesus Cristo vai chamar a atenção desse pessoal, dizendo: o que é que vocês buscavam? Quem vocês buscavam? Era alguém dessa forma? Era alguém que se deixava abalar? Era alguém que era qualquer um? Era alguém que buscava pompa? Era alguém que buscava riquezas? Lembrem quando era que João se portava no deserto? Comia mel, vestia-se de pano de saco. O Senhor Jesus chama a atenção deles, dizendo: vocês agora estão questionando Ele. Vocês estão questionando a integridade dele? Vocês lembram quem era João? Será que João buscava bajulação? Veja que Cristo diz: o que vocês saíram a ver? Vocês foram atrás de um homem vestido de roupas finas? Não.
pois os que vestem roupas finas estão nos palácios. Quando vocês foram buscar ouvir a mensagem de João, vocês viram um homem que não vendeu a sua consciência, que não buscou riquezas, que buscou preparar o caminho do Senhor. Era um homem que tinha firmeza. Então, o que Jesus está chamando a atenção aqui dessas pessoas é: considerem o que vocês têm buscado. Olhem para o que vocês têm buscado, para vocês não fazerem um julgamento precipitado. Não se deixe levar de um lado para outro. E aí Jesus vai chamar, fazendo essas perguntas, ele agora passa a partir do verso 10 a dar um testemunho de quem era João Batista. De que João Batista, aqueles que eles tinham ido ao deserto, não era qualquer homem. Eles estavam questionando, mas ele não era qualquer homem. João Batista era um homem preparado por Deus, um homem firme, um homem que era um grande profeta. Ao ponto que o Senhor diz aí: para que saístes? Para ver um profeta? Sim. Eu vos digo, muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. O Senhor Jesus Cristo passa a dizer: João era um profeta de Deus, alguém que foi predito nas Escrituras, especialmente lá em Malaquias, capítulo 3, que viria e prepararia o caminho do Senhor. João Batista não é qualquer um, ele veio a esse mundo cumprindo uma profecia. Ele é um servo de Deus, o seu nascimento foi obra do Senhor, sua vida foi um exemplo. Aquele profeta que hoje veio me questionar é um grande servo de Deus. A sua vida, a sua obra foi uma preparação para a minha chegada. É isso que Jesus Cristo está dizendo a essas pessoas. Spurgeon, comentando esse texto, ele vai dizer que João era tudo que os maiores profetas foram, e ele estava mais próximo de Jesus do que os demais. Os passos do seu mestre vinham logo atrás de seus calcanhares. João Batista era alguém que era dependente de Deus. E era esse alguém que eles foram buscar e hoje eles estavam questionando. E Jesus continua na defesa, falando de João Batista, dizendo: em verdade eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. João era um grande homem, era um dos grandes servos, um dos grandes homens da dispensação do Antigo Testamento. Ele foi o maior do que todos. Ele foi o maior dos profetas, daqueles que vieram antes dele. João Batista foi maior do que Moisés, João Batista foi maior do que Davi, João Batista foi maior do que muitos outros que vieram antes dele. Porque João é aquele que veio preparar o caminho do Senhor e que teve um encontro pessoal com o próprio Senhor. Ele teve contato com Cristo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo vai dizer: entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que ele. Porque ele é aquele que foi prometido, ele é aquele que se destaca como primeiro entre todos os profetas. O que Jesus está dizendo é: vocês não deveriam estar questionando quem é João. Vocês não deveriam estar questionando a firmeza desse servo. Agora veja que Jesus vai fazer aí um contraste. Ninguém apareceu maior do que João Batista entre os nascidos de mulher. Mas aí Jesus diz: mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por quê? Por quê? Porque João buscava se humilhar diante do Senhor. Porque João buscava cada vez mais dependência do Senhor. E porque agora os discípulos de Cristo da nova dispensação teriam um privilégio muito maior do que João. Pois Cristo morreria pelos seus discípulos e nós seríamos testemunhas
ou melhor, nós seríamos alvo da graça do Senhor, onde nós conheceríamos a obra de Cristo na sua plenitude muito maior. A vinda de Jesus aí marcava uma linha divisória, e agora nós faríamos parte do reino do Senhor. O reino de Deus estava estabelecido, e o menor daquele reino é maior do que o maior entre os homens, do que até o próprio João Batista. Quando o Senhor diz isso também, o Senhor está chamando a atenção de que João pertencia a uma era que era uma era da promessa. João aguardava a promessa, mas nós hoje não aguardamos a promessa. Ela veio. João profetizou acerca da vinda do Messias. O Messias veio, e nós agora pertencemos ao tempo do cumprimento das promessas de Cristo. Nós agora temos as promessas cumpridas na pessoa do Salvador. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus Cristo vai dizer: João é alguém que vocês não deveriam estar questionando. Ele é um grande homem, ele é um grande servo do Senhor. É um homem que veio em cumprimento de profecias. É um homem que veio falar da minha chegada. Veja que ele diz aí a partir do verso 2: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e o que se esforçam apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Aí você vai encontrar, irmãos, uma declaração de Cristo que é um pouco problemática, é um pouco complicada. Quando o Senhor Jesus Cristo vai dizer, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Existem basicamente duas interpretações aí para esse versículo. Uma é que a igreja do Senhor está militando, invadindo as trevas, dissipando as trevas em guerra. Por isso que o Senhor Jesus Cristo vai dizer que o reino dos céus é tomado por esforço. A outra interpretação é uma interpretação que diz que os discípulos de Cristo, eles têm que negar algumas coisas. Por ser discípulo de Cristo vai exigir de nós um esforço, vai exigir de nós que nós tenhamos determinação para se apoderar do reino dos céus. É bem verdade que nós não somos salvos por nossas obras, mas somos salvos pela graça de Cristo. Mas segundo essa interpretação, o que Jesus está dizendo é que nós teremos que, para entrar no reino dos céus, nós temos que estar conscientes de algumas coisas. Nós temos que estar conscientes de que, por exemplo, muitas vezes, para entrar no reino dos céus, não teremos lugar onde reclinar a cabeça, como o Senhor Jesus Cristo vai citar acerca dele. Nós teremos que deixar que mortos enterrem os seus próprios mortos, priorizando o reino dos céus. Ou seja, nós temos que negar o nosso próprio eu. Nós teremos que tomar a nossa cruz dia após dia, e nós teremos que seguir a Jesus sem olhar para trás. Por isso que Cristo vai dizer, o reino dos céus é tomado por esforço. Todas essas duas interpretações têm suas fontes de verdade e apontam basicamente para um ponto específico, que é o fato de servir a Cristo vai exigir de nós não viver por circunstâncias, vai exigir de nós militar em uma guerra constante contra nós mesmos, contra a nossa vontade e contra Satanás. Por isso que Cristo vai chamar a atenção das pessoas e vai dizer, olhem, João abdicou de muitas coisas, João esteve nos desertos, João pregou o arrependimento, João hoje está preso, João hoje está correndo o risco de morrer, mas ele é um servo de Deus, vocês não deveriam estar questionando ele. Ele é um cumprimento de profecias. Ele veio, por exemplo, como diz Cristo aí, todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, aquele que estava para
vir. Aquele que foi citado lá em Malaquias capítulo 3, versículo 1. Volte lá um pouquinho e abra lá. Veja a profecia de Malaquias lá. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Cristo está dizendo, João é o meu mensageiro. Ele é aquele que vem no espírito de Elias, aquele que estava para vir. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Basicamente, irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo está chamando a atenção dessa multidão é: parem de questionar, aprendam a discernir as coisas, aprendam a considerar a vida e ver as coisas como elas são. Considerem quem é João Batista, considerem aquilo que foi escrito acerca dele e considerem a atitude de vocês. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, João não era alguém que se deixava levar de um lado para outro. Ao contrário de vocês. Sabe por que ele diz isso? Porque aí a partir do verso 16 até o verso 19, ele vai falar justamente acerca da rejeição e dos questionamentos daquele povo a Cristo. Veja o que diz a partir do verso 16. Mas a quem hei de comparar essa geração? Ou seja, enquanto João Batista era aquele que foi profetizado no Antigo Testamento, era alguém que era firme, era alguém que era inabalável, a quem eu vou comparar essa geração? Essa geração é semelhante a meninos. Meninos que sentados na praça gritam aos companheiros, nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes? Pois veio João que comia nem bebia, e vocês dizem, tem demônio? Veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. O que Jesus está dizendo é, enquanto João, que vocês estão questionando, era um homem firme, inabalável, profeta de Deus, alguém ao qual a Escritura, o Antigo Testamento profetizava e falava que ele viria, vocês são totalmente o contrário. Vocês são pessoas que agem como meninos. Após Jesus abrir o entendimento das pessoas acerca de quem é João Batista e como eles deveriam enxergar realmente as coisas, Cristo agora chama eles ao arrependimento da inconstância deles e a se voltarem para Ele em fé. Cristo agora chama eles a verificarem como eles têm agido como meninos. Era uma geração inconstante, uma geração que é como se exigisse que elas dançassem conforme a música. Ou seja, se não for da nossa vontade, não serve. Eles não estavam dispostos a aceitar a vontade de Deus. Eles estavam dispostos a aceitarem aquilo que eles queriam. Por isso que o Senhor Jesus Cristo vai usar essa pequena parábola aí, quando ele diz, nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. Ou seja, vocês não dançam conforme a minha música. A geração de vocês é essa, que quer que dance conforme a música. Ou seja, que as coisas sejam da forma que vocês querem. Quantas vezes, irmãos, nós queremos que a igreja se adapte à nossa vontade? Quantas vezes nós queremos que a igreja faça aquilo que é do nosso agrado? Existe uma frase que muitas pessoas dizem que está extremamente errada. Busque uma igreja onde você se sinta feliz. Sabe o que é que nós estamos dizendo com a frase dessa? Nós estamos dizendo com a frase dessa busque uma igreja que amacie o seu ego. Busque uma igreja que passe a mão na sua cabeça. Busque uma igreja que cante.
segundo a melodia que você quer. O Senhor Jesus Cristo não nos diz isso. A orientação do Senhor Jesus Cristo é que busque uma igreja para que você cultue ao Senhor e para que você exalte e glorifique ao Senhor. Busque uma igreja bíblica, busque uma igreja que pregue o Evangelho, não que amacie o seu ego. Busque uma igreja que lhe chame ao arrependimento. Busque uma igreja que lhe faça compreender quem você é e quem Deus é. Aquelas pessoas agiam como meninos. E eles agiam como meninos como? Veja, qual é a crítica deles? O Senhor Jesus Cristo vai dizer, João veio, ele não comia nem bebia. E o que é que vocês diziam dele? Tem demônio. Aí eu venho, o Filho do Homem vem, o Filho do Homem come e bebe. Aí agora vocês dizem, a um beberrão, a um guloso, bebedor de vinho, alguém que é publicano e pecador. O que Jesus está dizendo, vocês nunca estão satisfeitos com nada. Se eu não comer e beber, vocês vão dizer que eu sou demônio, como vocês disseram com João. Se eu comer e beber, vocês dizem que eu sou glutão, que eu sou bebedor. Vocês são inconstantes, vocês são meninos que querem ser amaciados o ego, que querem que as coisas aconteçam da forma que vocês querem. Se arrependam. Aprendam a discernir as coisas. Aprendam a discernir a vida. E se voltem para mim em fé. Se arrependam dos seus pecados. Não vivam por aparência. Não queiram amaciar o ego de vocês. Vocês nunca estão satisfeitos com nada. Irmãos, como nós somos assim também. Como nós somos pessoas que não se satisfazem com as coisas. Queremos que as coisas aconteçam segundo a nossa vontade. E nós não discernimos as coisas. Nós não enxergamos a vida como ela é. Nós não consideramos a vida e nós não vemos as coisas como são. Como nós olhamos para a Escritura, o que nós vemos é um povo de Deus, que é o nosso povo, que sofreu, que padeceu por amor a Cristo. Mas nós não queremos sofrer, nós não queremos padecer. Por exemplo, quando você olha para a Escritura, o modelo de um homem bíblico, de uma mulher bíblica, é um modelo de um homem que se sacrifica por sua esposa. O modelo de uma mulher bíblica é um modelo de uma mulher que é submissa ao seu marido. Mas nós não queremos ser isso. Nós queremos fazer exatamente o inverso. Cristo nos chama a considerar a vida como ela é. Veja como as coisas são. A vida cristã é uma vida de serviço, não é uma vida de inconstância. A vida cristã é uma vida onde você busca satisfação no Senhor e você crer nele e vive por meio dele e para ele pela fé. Não busquem satisfazer o seu ego. Não busquem estar preenchendo o seu ego. O Senhor Jesus Cristo chama a atenção daquelas pessoas de que eles eram uma geração inconstante, de que era uma geração que exigia que se dançasse conforme a música. Criticava João porque não comia, porque não bebia, e exigia arrependimento. Diziam que João tinha demônio, mas ao mesmo tempo acusavam Jesus de ser um beberrão, porque participava de festas, de jantares. Lembra que o Senhor multiplicou o quê? Ou transformou, desculpem, água em vinho. Em um casamento. E aí acusam Jesus. E por várias vezes. Disseram que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebu, lembram disso? Inconstantes.
eles exigem que as coisas aconteçam de acordo com a vontade deles. A vida cristã nem sempre vai seguir como nós queremos. A vida cristã é um chamado, irmãos, a viver por fé. É um chamado a viver o tempo todo buscando discernir as coisas para que nós não incorramos em pecado. A vida cristã é uma vida onde nós devemos buscar nos firmar em Cristo como nosso Senhor e Salvador e viver por fé nele. Não é uma vida de inconstância. Não é uma vida onde hoje nós estamos aqui, amanhã nós estamos em tal igreja, no outro dia em tal igreja, no outro em tal igreja. Mas é uma vida que nós buscamos nos firmar, servindo a Cristo, onde Ele nos coloca e nos satisfazer nele, desde que nós saibamos discernir se de fato aquele local é um local que prega a palavra de Deus com fidelidade, de que aqueles que estão falando de Cristo estão falando com fidelidade. Jesus aqui está confirmando o ministério de João Batista, porque as pessoas estão questionando. Porque as pessoas estão agindo como pessoas inconstantes. Será que quando Cristo olha para nós, será que Ele enxerga pessoas alicerçadas na sua palavra, crentes nele, dependentes dele, confiantes nele? Será que nós de fato vivemos por fé, ou nós estamos vivendo de acordo com as circunstâncias? Ou nós queremos viver uma vida exigindo dos outros que dance conforme a nossa música? Meus irmãos, a vida cristã é um chamado ao arrependimento e é um chamado a confiar tão somente em Cristo como Senhor e Salvador. Por isso que Cristo termina essa perícope dizendo: a sabedoria, ela é justificada por suas obras. Cristo está chamando a mim e a você discernir onde nós estamos, o que nós estamos seguindo, se aquilo é de fato de Deus ou não, e se nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus, para a glória dele. Que o Senhor Deus nos dê graça e misericórdia, para que nós não possamos, irmãos, cair na inconstância, mas que nós possamos viver de fé em fé, para a glória do seu nome. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, tem misericórdia de nós, para que nós não nos deixemos levar pelas circunstâncias, e para que nós saibamos discernir as coisas e ver as coisas como elas são, para que nós enxerguemos a tua lei como ela é, para que nós compreendamos a seriedade do teu serviço, do serviço a ti, e para que nós compreendamos aquilo que o teu Filho fez na cruz por nós. Pois o Senhor Jesus Cristo não é um mero homem, um mero profeta, ou qualquer um igual aos que já pisaram nessa terra. Mas Ele é o teu Filho amado, nosso Salvador, nosso Senhor, o Rei dos Reis. Tira de nós toda a dúvida, toda a incerteza, e nos faz viver por fé, para que possamos estar cada vez mais alicerçados no Senhor, confiantes em Ti e dependentes da Tua graça tão somente. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo. Fortalece cada um dos irmãos que aqui adentraram nessa noite, e que o Senhor esteja a agir no nosso meio, para que dia após dia
vivamos firmes na tua presença, crendo cada vez mais no teu cuidado, na tua proteção, e dependentes do Senhor. Fortalece esta igreja, Senhor, desperta, traz avivamento no nosso meio e nos sustenta pela tua graça. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bondoso Pai, e as consolações do Espírito sejam sobre vós, meus irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos, cantando o cântico Jerusalém.